Olá, amigos. Bom dia. Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu desejo desde já uma semana de muita paz, uma semana meditando na palavra de Deus, que é o que realmente nos importa. Se você deseja ter paz, medite sempre na palavra de Deus. Estamos aqui para mais um café espiritual, o momento em que nós meditamos naquilo que o Senhor tem para nós. Nesta semana, nós vamos ler o texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 2, inicialmente no versículo 19. Diz o texto: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver. Porém, a água não é boa e a terra é estéril. Sabemos, queridos, o quanto é difícil lutar contra a natureza de um lugar. Basta olharmos para os lugares áridos do nosso Brasil e veremos essa realidade. Famílias que ali vivem investem força, coragem, dinheiro, vidas, e na maioria das vezes acabam tendo que se adaptar à escassez de alimentos. Não se trata de um conformismo, mas uma realidade que destrói muitos sonhos. O texto que lemos fala de um momento difícil no início do ministério do profeta Eliseu. Ele vive um grande desafio ao lado de seus discípulos na cidade de Jericó. Ele havia acabado de receber o chamado de profeta. Até então ele era apenas um discípulo. Os versículos 9 a 14, no mesmo livro, 2 Reis, capítulo 2, está escrito: Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Agora, queridos, com este sinal, Eliseu confirma o seu chamado profético no lugar de Elias. Ele está com uma missão dada por Deus, que implicará em sua dedicação ao reino. E como toda missão, há desafios a serem vencidos, nós devemos nos lembrar que aceitar desafios é usar o nosso livre-arbítrio. O Senhor não nos obriga a nada. Porém, se quisermos vencer, vamos precisar transpor os obstáculos. Na vida de Eliseu, podemos perceber ao menos 3 grandes desafios, 3 grandes obstáculos. Primeiro, atestar que o Senhor estava ao seu lado, o Deus de Elias. Não se pode aceitar uma missão na vida sem a certeza de que o Senhor nos acompanhará. É preciso testificar que não estamos só nesta jornada. No versículo 14 está escrito: Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou. Não era apenas o
o fato de dividir o rio, mas ver os frutos do seu mestre se repetindo. Assim entendemos melhor quando Jesus, certa vez, é chamado de mestre e verdadeiramente libera uma palavra de mestre na vida dos seus discípulos. Lá no Evangelho de João, segundo João, capítulo 14, versículo 12, diz a palavra do Senhor: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Se nós trouxermos para os nossos dias, nós vamos entender melhor a situação de Eliseu. Elias havia dividido o Rio Jordão em duas partes. E agora, Eliseu, assumindo seu ministério, precisava confirmar toda a autoridade e poder que Deus havia dado ao seu mestre Elias. E isso, queridos, é um grande desafio para nós cristãos, os discípulos do Mestre Jesus. Atestar que o Deus que Jesus anuncia, o Deus que Jesus chama de Pai, está conosco na nossa missão de vida. O segundo desafio de Eliseu é prevalecer no propósito, mesmo quando desacreditado. Apesar de Eliseu saber que estava com Deus, os demais profetas não necessariamente precisavam acreditar nele. Na verdade, havia uma grande dúvida. No versículos 15 a 18 diz: os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. E disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele até que, constrangido, lhes disse: podem enviar os homens. E enviaram 50 homens, que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Queridos, no momento, acreditaram no chamado de Eliseu, mas logo revelaram o que realmente pensavam. É importante não esmorecer quando não acreditam em nós. Foque na missão. A palavra daquele que está com Deus sempre prevalecerá. Diante dos opositores, o melhor a fazer é deixar que o tempo revele sua razão. Quanto mais eles insistissem em desacreditar, maior seria a vergonha deles mesmos. Então aqui está um segundo desafio que foi vencido. E o terceiro e último: transformar possíveis maldições em bênçãos. Quando acreditamos em nós mesmos, quando estamos em comunhão com Deus, milagres acontecem, independentemente do grau da dificuldade, pois quanto mais difícil, melhor para Deus. Versículo 19 está escrito que os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. Queridos, começamos falando nesse texto, pois Eliseu está agora na cidade de Jericó. E havia esterilidade na água daquela cidade, que significaria morte. Não era um lugar habitável, nada cresceria ali, a fome reinaria. Estamos falando de sonhos para serem enterrados brevemente. Aquela era a visão que o Senhor havia dado a Eliseu. Todos podiam não crer, mas ele precisava acreditar. E os profetas reconheceram que a cidade seria até uma cidade boa, porém, se não fosse estéril.
Quando aceitamos uma missão de Deus, devemos crer que Ele dará todas as estratégias necessárias. Por mais que aos olhos alheios a ordem do Senhor pareça loucura. Veja no versículo 20. Ele disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. Eles trouxeram. O sal já seria um agravante naquelas águas. Este é o grande desafio para muitos: fazer com que uma vida que pareça maldita seja então abençoada, benigna, boa para si e para os demais. É o resultado que todos nós esperamos, mas é o resultado que a cidade de Jericó experimentou, porque as estratégias de Deus são as melhores e infalíveis. No versículo 21 diz que Eliseu foi até a fonte e jogou sal na água, uma água que já havia sal. Veja como a estratégia de Deus confunde os sábios. E ele disse: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. O sal foi derramado na fonte daquele rio. Ora, se a fonte for contaminada, tudo está perdido. Mas se a fonte estiver pura, tudo será saudável. Podemos lembrar de Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, o mal se corta pela raiz, a cura deve se iniciar pela fonte. Curada a fonte, ou seja, quebrada a maldição, a bênção estaria estabelecida. Versículo 22 então diz: e aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. É a transformação que não seria passageira. Uma prova de que quando Deus dá a missão, Ele ajuda a cumprir. A missão de Eliseu é semelhante à de todo aquele que crê em Jesus: tornar saudável as águas da nossa vida. A missão de cada um de nós é viver frutificando, mesmo em meio à seca deste mundo. Por isso, não podemos nos deter junto àqueles que não andam na mesma visão. Eliseu experimentava de Deus, era o sobrenatural. E aqueles homens da cidade, ou até mesmo alguns profetas ao seu redor, eles enxergavam de outra maneira. A missão dada para ser cumprida era tornar as águas saudáveis. Essa é a missão que o Senhor nos dá nos dias de hoje. Se as águas forem saudáveis, sua vida frutificará, prosperará e abençoada será. Aceite a missão de seguir Jesus, custe o que custar. Viva para cumprir a missão que Ele lhe confiou. E não só você, mas todos ao seu redor experimentarão das águas saudáveis de Deus. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Que a paz de Cristo esteja no seu coração, em nome de Jesus.